Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do mundo da eletricidade, um canal dedicado a este fantástico ramo do conhecimento. É bem provável que você já teve problemas na rede elétrica da sua casa ou presenciou alguém passando por isso. A maioria dos problemas são relativamente fáceis de serem resolvidos pelos profissionais, outros nem tão fáceis assim. Os defeitos podem ter origens bem variadas, mas geralmente acontecem nos circuitos de potência, causando mais incômodo, principalmente quando ocorrem em certos horários e ainda no final de semana ou em feriados. A eletricidade, apesar de estar em toda parte, não tem nada de simples e, além disso, é uma atividade muito perigosa, o que requer profissionais treinados e habilitados, tanto na eletricidade como em seus riscos e nos procedimentos que devem ser adotados, como é o caso do uso obrigatório de EPIs e de EPCs, quando a situação exigir. Os defeitos nos circuitos elétricos podem ter início no momento em que são projetados ou instalados, se os procedimentos adequados não forem adotados, assim como todas as normas técnicas, desde a escolha dos locais das tubulações, dos cabos, os locais dos quadros de disjuntores, as proteções e a execução propriamente dita. Um profissional experiente e capacitado cobra um preço justo pelo serviço, o que, dependendo do projeto de instalação ou manutenção, pode ter custos consideráveis, mas é um preço a se pagar, pois a eletricidade não tolera erros. Sem saber disso, ou simplesmente ignorando e olhando para o preço, muitas pessoas contratam os serviços mais baratos, seja em reformas e construções, sendo que muitas vezes ainda são os próprios construtores que fazem a parte elétrica, vários sem capacitação alguma. Esta prática acaba geralmente por encarecer a instalação, pois acontece o gasto excessivo de materiais ou ainda a instalação errada de alguns componentes dos circuitos elétricos. Os problemas mais comuns causados por mão de obra despreparada são falta de levantamento pré-projeto, ou seja, aquele em que se analisa a planta baixa e as necessidades dos usuários. Nesta parte, verificamos com os usuários o que será preciso para atendê-los adequadamente, como tomadas de uso exclusivo ou algum tipo específico de equipamento, por exemplo. Tudo isso piora com a falta de projeto. Depois, temos as conexões mal executadas, cabos fora das dimensões corretas, falta de separação adequada dos circuitos, erro de projetos e escolha errada dos disjuntores, falta de balanceamento da rede e, é claro, falta de aterramento. No que diz respeito a novos projetos e instalações, sem dúvida, o mais indicado é que sejam executados por profissionais experientes e qualificados. Mas o que fazer se já está tudo pronto e os problemas aparecem? E se a garantia do serviço já acabou? E se for uma instalação já antiga? Com o passar do tempo, por mais bem projetada e instalada que tenha sido feita, a rede elétrica e seus componentes podem apresentar defeitos, assim como qualquer outro equipamento. Os intempéries naturais também aceleram o desgaste. O cobre é um material resistente, mas o contato contínuo com a água acaba levando à oxidação deste material, principalmente quando existe a presença de produtos de limpeza, como o cloro ou alguns outros tipos de solvente. Por isso, é importante no projeto observar bem os locais de conexões e tomadas e, se possível, evitar locais que possam acarretar em defeitos precoces na rede elétrica e em seus acessórios.
Os defeitos na rede elétrica, além de constituírem um grande risco de choque elétrico e incêndios, acabam em determinadas situações gerando um consumo indesejável de energia elétrica e podendo levar a danos em alguns equipamentos. Vamos começar com um defeito bem simples, um interruptor com defeito. Estes dispositivos possuem em seu interior um ponto onde realizam o contato elétrico, ou seja, interrompem ou permitem a passagem de corrente elétrica para acender as lâmpadas. E por menor que seja a corrente de consumo das lâmpadas, no exato momento em que ligamos ou desligamos o interruptor, existe um pequeno arco elétrico, que é um fenômeno que podemos comparar como a inércia dos elétrons. Mas este assunto é mais técnico e merece um vídeo somente sobre a física da corrente elétrica. Voltando ao assunto, este arco elétrico, mesmo que pequeno, com o tempo vai causando danos ao contato do interruptor, que tem a área de contato prejudicada. Por isso, passa a apresentar uma resistência que causa aquecimento, e isso ajuda a piorar a situação do contato. Isso só vai se agravando até não haver mais contato, sendo que só a substituição do interruptor irá sanar o problema. Na sequência, temos as tomadas. Temos tomadas de energia em todos os cômodos da casa. Em alguns lugares temos muitas tomadas. Geralmente apresentam problemas de aquecimento, chegando a derreter e causar curto-circuito. Isso acontece devido ao famoso mau contato. Se demorar para ser verificado, levará à perda da tomada, pois, se chegar ao ponto de aquecer e se deformar, deverá ser substituída. As tomadas têm uma capacidade definida, geralmente atendem mais de 80% das necessidades de uma residência. Mas temos alguns equipamentos mais potentes que, se conectados a tomadas já com certa deficiência de contato, irão agravar o problema e danificar a tomada de maneira irreversível. A norma regulamentadora NBR 5410, que trata e normatiza as instalações elétricas residenciais, determina algumas tomadas de uso específico, que devem ser de 20 amperes e possuir circuitos de disjuntores independentes, como no caso de aparelhos de ar-condicionado, micro-ondas, forno elétrico, entre outros. Mas existem equipamentos que são famosos por danificar tomadas, como máquinas de cortar grama e lavadoras de alta pressão. Nestes casos, o que costuma acontecer é que estes equipamentos são ligados em tomadas comuns de 10 amperes, sendo que o correto seriam tomadas de 20 amperes e, de preferência, com circuito elétrico exclusivo. Outro defeito clássico é a conexão do chuveiro elétrico. Já falei bastante dele no vídeo anterior. Se não assistiu esse vídeo, vou deixar um card aqui na parte de cima do vídeo. Lá eu detalho bastante o assunto sobre os chuveiros elétricos. O chuveiro elétrico é muito popular, estando presente na maioria das casas. Isso, somado a uma instalação fora do padrão, causa problemas prematuros e danos à rede, ao chuveiro e consumo indesejável de energia elétrica. Toda a conexão, assim como todo o serviço na rede elétrica, deve seguir as normas técnicas, pois estas foram amplamente testadas e homologadas. Conforme a potência aumenta, aumentam também as dificuldades de se fazer uma conexão bem feita. O exemplo da emenda que não deve ser seguido é este. Isso é feito por pessoas que não deveriam estar perto da rede elétrica, pois certamente não conhecem o risco que estão correndo. Além disso, temos uma dificuldade a mais. Na maioria das instalações antigas, ao invés de termos cabos, temos fio de 10 mm. O fio é mais difícil de se trabalhar, mas era mais barato. Conectar um fio ao cabo do chuveiro elétrico não é simples. A norma técnica sugere o uso de conectores adequados para a ligação entre cabos e fios. E isso raramente acontece, e ainda acontece de maneira errada. Vale lembrar que aqueles conectores do tipo Sindal
não são adequados para a corrente de consumo do chuveiro elétrico. Sem falar que não podemos esquecer que os cabos do chuveiro deverão receber terminais, não devendo-se usar o cabo diretamente no conector, de acordo com a NBR 5410. E como saber se a conexão ficou bem executada? Isso é simples. As conexões não devem aquecer. Se depois de algum tempo de uso do chuveiro a conexão aquecer, isso significa que a conexão não ficou bem executada e deve ser refeita. E lembre-se, você está pagando para aquecer aquele cabo de energia. Outro ponto de bastante defeito fica no quadro de distribuição, mais precisamente nos disjuntores. Com o passar do tempo, é natural os parafusos perderem o torque de aperto. Por isso, temos que fazer a manutenção preventiva, a fim de descobrir pontos quentes e de mau contato. Sem manutenção preventiva, estes pontos de aquecimento vão piorando até derreter o cabo ou o disjuntor. O próprio disjuntor pode, com o tempo, vir a apresentar defeito, causando mau contato interno e podendo vir a derreter, abrindo o circuito ou causando curto-circuito com outro condutor próximo. No disjuntor do medidor de energia, pode acontecer o mesmo, mas, neste caso, geralmente é a própria concessionária de energia que deve proceder o reparo. Estes são apenas alguns dos defeitos que mais acontecem em nossas casas. Alguns deixam uma tomada fora de uso, outros podem atrapalhar seu banho e alguns podem deixar a casa toda sem energia. Nada é melhor que a manutenção preventiva feita por profissionais. Os riscos da eletricidade para quem não é da área elétrica são maiores, o que deveria servir para deixar curiosos bem longe dos circuitos elétricos. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que ocorre. A eletricidade não é brincadeira, não permite erros e pode ser fatal. Se não for da área, procure orientações de um profissional experiente e aproveite o conforto de sua casa com toda a segurança. Obrigado e até a próxima!